Na década de 60 existia uma grande efervescência na busca por uma teoria da narrativa. Na época predominava a narratologia e a semiologia. A semiótica que nós tratamos aqui, ela não é a narratividade, né? E nem é essa semiologia. Essa semiologia e essa narratividade, ela era desenvolvida basicamente por Umberto Eco, foi desenvolvida também por Greimmar, foi desenvolvida por Roland Barthes. Na década de 60 foi publicado um livro lá na França chamado Análise Estrutural da Narrativa, onde todos esses autores participaram. Umberto Eco, Greimmar, Todorov, Roland Barthes. Desse grupo ligado à narratividade e à semiologia, a partir do final dos anos 70 para os anos 80, Greimmar deu continuidade ao estudo teórico da narrativa com outro pensamento, com uma outra forma de olhar essa narratividade, essa semiologia, não mais com aquelas ferramentas anteriores, mas a partir do estado de paixão dos personagens. Greimmar cria a semiótica das paixões partindo de um estado de coisas para um estado de alma. E aí há uma mudança muito grande, é uma mudança paradigmática daquilo que a gente vinha estudando até então. Uma área nova que não vem da narratividade, que estava ligada aos afetos e às paixões dos personagens. A origem dessa teoria já nasceu como uma semiótica narrativa. Primeiramente, Greimmar desenvolveu essa semiótica como uma semiótica narrativa, e em seguida essa semiótica se transformou em semiótica das paixões, e quem deu continuidade a esse trabalho na semiótica das paixões foi um francês chamado Claude Zilberberg, que mais tarde desenvolveu a semiótica tensiva, que é a semiótica das paixões através do grau de tensividade de uma paixão em um personagem. Houve uma inclusão do personagem na narrativa, houve uma inclusão do sujeito na narrativa de uma forma como não havia antes. A narrativa trabalhava a questão da sua estrutura narrativa e o personagem fazia parte dessa estrutura. Com Greimmar, o estudo da narrativa passou a ser o estudo do personagem, e os afetos e as ações dos personagens constroem a narrativa. Há uma transformação de olhar sobre o mesmo tema com uma teoria diferente. E para que essa teoria nova, ligada à passionalidade do personagem, existisse, foi necessário criar um novo arcabouço teórico. Novas teorias foram necessárias para fundamentar essa semiótica criada por Greimmar. A teoria da narratividade, ela era uma teoria da implicação, ela era uma teoria do agir. E a teoria da semiótica das paixões é uma teoria do sentir e uma teoria da concessão, daquilo que é imprevisível. A diferença entre a implicação e a concessão é que o implicativo é a espera do esperado e a concessão é a espera do inesperado. Então, essa teoria da narrativa possibilitou que você criasse um personagem com a alma e um personagem que esteja exposto às surpresas. É muito importante você gerar um personagem que se surpreenda, e que esse personagem na narrativa surpreenda também quem esteja vendo esse personagem agir. A teoria desenvolvida por Greimmar, ela ganha muita força porque é uma teoria onde você pode gerar personagens que são atingidos pelo inesperado. A diferença entre a narrativa do agir e a narrativa do sentir, a narrativa da ação e a narrativa da emoção, é que a emoção e o sentir é que rege o agir dos personagens. Essa narrativa, essa teoria do Greimmar, ela é mais importante, ela vem revolucionando tudo porque ela vai ao ponto. Então, enquanto os manuais de roteiro de Sid Field, de Robert McKee, mostram como se desenvolve os personagens no plano da ação, nós desenvolvemos personagens no plano da emoção, mas também do plano da ação. Para se criar uma teoria da emoção e do sentido dos personagens, foi necessário também gerar uma teoria do agir e da ação dos personagens. Então, Greimmar não só trouxe uma teoria da narrativa que dá conta de atender às necessidades, daquilo que a gente precisa saber sobre o que é uma alma do personagem, sobre como o personagem age e sensibiliza o espectador, como também
Foi importante perceber que isso só se passa no personagem através de suas ações. A estrutura invisível dos personagens, que esses autores de manuais não conseguem chegar, é onde estão os estados patêmicos de alma dos personagens. Esses autores de manuais, eles consideram essa estrutura invisível inacessível. Eles já disseram nos seus manuais que eles não têm acesso a essa estrutura. Agora, com essas ferramentas, vocês vão ter acesso a essas estruturas. Essa semiótica que nós aplicamos ao cinema e que estamos trazendo pela primeira vez até vocês, ela já foi aplicada uma vez em outra área, na área do marketing, e revolucionou essa área. Ela foi aplicada por um francês chamado Jean-Marie Floch. Jean-Marie, ele fez um estudo especialmente da Chanel, da marca Chanel, e de como essa marca atrai os seus consumidores de uma forma e que ele leva em conta o sentir desses consumidores com relação às marcas. O que Floch fez nas marcas, nós estamos fazendo no cinema, nas séries. A partir dos estudos de Floch, as marcas mudaram o seu jeito, mudaram o seu comportamento. A ação da Apple para atrair aquele consumidor para um aparelho da Apple, como se fosse um objeto mágico dentro de uma estrutura narrativa, né? Que ele trouxesse algum poder, e esses aparelhos eles servem como potencialização da alma daquelas pessoas que estão consumindo aqueles aparelhos. A Apple foi a que mais aplicou os conceitos de Greymar e da semiótica das paixões em sua publicidade e no seu marketing. A Apple chegou a colocar os seus aparelhos como sendo algo que mudaria o mundo, algo que potencializasse a sua alma. Então, ter aquele aparelho era algo que lhe desse um poder mágico, e isso realmente deu certo. A Apple, ela associou a sua marca a John Lennon, a Gandhi, ela associou a sua marca a pense diferente, a transforme sua vida, transforme o mundo. O esquema de Floch é muito simples e está relacionado aos valores que você consome nesses objetos. Ele coloca como sendo valor mítico, lúdico, técnico e prático. Os valores míticos estão ligados ao crer. Se crê que potencializa esses objetos como valores no simulacro existencial dos personagens. Eles creem que esses objetos possuem esses valores pela forma como esses objetos são colocados para atender à necessidade do seu sofrimento. Esses objetos, eles atendem à sua alma. Essa teoria que Floch aplicou na publicidade e no marketing, nós estamos aplicando agora na ficção, no texto de ficção, no roteiro de cinema, no roteiro de séries. É a primeira vez que essa teoria está sendo oferecida ao mercado de cinema e televisão.